Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área que não queira e mais um vídeo aqui para vocês. Bom, o vídeo de hoje vai tratar sobre algumas dicas, alguns ensinamentos do já saudoso professor Pierre, que foi um dos maiores especialistas em educação nesse país, já deu aula em cursos preparatórios e cursinhos de vestibular para mais de 100 mil pessoas, era professor de química e de física, mas realmente se destacou com suas orientações, com suas palestras, e ele se especializou, inclusive, nessa parte, né, da neurociência, né, dar informações de como aprimorar o uso de seu cérebro, essa máquina fantástica que nós temos e que subutilizamos. Bom, ele destaca, estamos, é claro, baseados aqui nos seus ensinamentos, onde eu trarei para vocês 7 ensinamentos do professor Pierre que tratam e que estão no seu livro Inteligência, né? Ele tem vários livros que envolvem inteligência, inclusive um livro é Inteligência em Concursos Públicos. Bom, vamos lá. Primeiro ensinamento, vamos dizer assim, né? Ensinamento do saudoso professor Pierre é o seguinte: o maior erro de alguém é desistir diante de uma dificuldade. Claro, é da natureza humana, né? Se você está diante de uma situação, essa situação é difícil, nós tendemos a desistir face a essa situação. Mas é claro que devemos ir em frente, encontrando os instrumentos, as ferramentas corretas para que a gente possa solucionar essa dificuldade, esse problema. Eu até vejo o meu caso, né? Sempre tive muita dificuldade em matemática, a parte de raciocínio lógico, mas depois que eu comecei realmente a estudar, a assistir aulas com bons professores, com didáticos professores, e realmente comecei a me exercitar, eu passei realmente a gostar da disciplina. Então, tudo é uma questão realmente de você ter a boa vontade e saber por que você tem que passar por aquela dificuldade. Tá? Se você tem um concurso e você tem dificuldades, por exemplo, em determinada matéria, você precisa sim, tá, se dedicar mais para ela. Não se estuda mais aquela que mais você gosta, não. É justamente aquela que você tem mais dificuldade, tá? Então, não se esqueça dessa primeira dica do professor. A segunda dica do professor, o segundo ensinamento do professor é o seguinte: o processo de aprendizagem é lento. O processo é lento. O cérebro pode evoluir e se tornar cada vez mais inteligente. Então, os estudos mostram que se pensava anteriormente, inclusive o contrário, que a inteligência era apenas herdada. Não. Você pode adquirir a inteligência. E, claro, é um processo lento. Imagine você tendo que aprender, por exemplo, uma disciplina nova, uma língua nova, as dificuldades que nós temos, né, em relação a isso. Mas o processo é lento, mas ele é efetivo. Então, você pode, ele até fala, né, de uma escada que você pode, se você se esforçar, se você todo dia estudar, você pode subir um degrau, né? Ou também pode regredir, né? Nesse processo, nesse degrau aí de inteligência. Então, a inteligência pode ser sim adquirida ao longo de sua vida, desde que você, claro, use as ferramentas necessárias. Inclusive, ele fala que uma ferramenta muito boa, muito interessante é a leitura, né? Você precisa ler, ter o gosto da leitura. Começa lendo aquilo que você gosta e depois, quando adquirir o hábito da leitura, você, claro, passa a ler as outras coisas. Mas ler é algo que ele considera muito importante. Beleza?
A terceira dica é o seguinte: estude menos, mas estude melhor. Aí ele fala de uma coisa óbvia, né, que é a qualidade do estudo. Às vezes você encontra alunos dizendo que estudam 8 horas, 10, até 12, como eu já encontrei um dizendo, mas mesmo que isso seja verdade, que você tenha 12 horas de estudo por dia, será que esse estudo está tendo qualidade? Será que você, por exemplo, está estudando no local calmo? Será que você está estudando, mas tendo celular, TV e outros pontos que são distração para o seu estudo do seu lado? É claro que o celular você também pode, né, fazer consultas e tal, mas você sabe que pode sim distraí-lo. Então, não é efetivamente a quantidade de horas dedicadas ao seu estudo, né? Não é isso que vai fazer você passar, e sim a qualidade desse estudo, tá? Se você, por exemplo, passa 8 horas lá, né, em cima de um livro, se você só lê o livro, você não vai estar realmente estudando, né? Porque o grau de retenção dessa informação, que é o que lhe interessa, né, para a prova, estamos, é claro, focando a parte do concurso, é claro que a eficiência é mínima nessa situação. Ok? Vamos lá. Esse ponto aqui é interessante. Durante a aula, você não aprende, apenas entende o que o professor está falando. Tá? Ser aluno é ter uma condição de passividade, né? Ser passivo, diferentemente do estudante. É por isso que ele tem uma frase muito conhecida, que no Brasil nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Porque você se torna um estudante quando você pega toda essa informação que lhe foi repassada e, claro, prepara esta informação para que o cérebro possa internalizar, para que você possa tirar a informação do papel e colocar aqui na sua mente, certo? E, como eu falei anteriormente, nós subestimamos o poder do nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Lá atrás, claro, quando eu precisei fazer o vestibular, tinha lá a química para estudar, né? Tinha os gases nobres. A tabela periódica nós temos que aprender. Bom, então eu encontrei na época alguma alternativa, algum mecanismo para lembrar dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Esses são os gases nobres. Essa informação está na minha mente, eu consegui colocar na minha mente e não vou esquecer nunca mais, a não ser que tenha algum problema, né, cerebral. Fora isso, está aqui retido. E é isso que é importante, colocar na sua mente as informações necessárias. E se você conseguir fazer as conexões de forma eficiente, de forma correta, você vai ficar com essa informação e vai ficar até o resto da sua vida, certo? Quando você precisar da informação, você vai conseguir resgatá-la. Voltando a esse quarto ensinamento, muito importante, né? Ele fala que o aluno ele é passivo e o estudante ele já tem um estudo ativo, certo? É o verdadeiro aprendizado, segundo o professor Pierre, se dá fora da sala de aula, com a construção de suas conexões neurais, né? Você grifar as informações importantes, você fazer os mapas mentais, tá? Enfim, trabalhar o seu caderno. Ficar só lendo, gente, não funciona, tá? Claro que o hábito da leitura é importante, mas para concurso, só ler não adianta, tá? Pouquíssimas são as pessoas que anotam nada, né? Ficam só prestando atenção na aula e no dia da prova lá consegue um bom resultado, tá? A maioria das pessoas não. O processo de aprendizagem dá-se-á, e isso ele também deixa bem claro, né? Quando você escreve, quando você está escrevendo, pega uma caneta e escreve, você está realmente criando as conexões necessárias, as conexões neurais. Outro ponto, o quinto ponto que ele destaca aqui, aprenda a estudar sozinho, tá? Você fazendo sozinho
O estudo é algo solitário. Esse negócio de estudo em grupo para o professor não existe, tá? Então, é nesse momento lá, solitário, num local onde tenha pouquíssimas interferências, um local bem iluminado, um local onde você tem certeza que não vai ter nenhuma distração. E lembre, né, que o celular é um grande inimigo nesse momento. Então, é a partir dali que você vai efetivamente aprender o assunto. E, aliás, tem que estudar todo dia, tá? É um erro que a maioria traz, né, no ensino médio, até mesmo antes, né, acumular a matéria e deixar para estudar a matéria mais próximo, né? Principalmente nós aqui, diante do edital. A gente sabe que isso não funciona com regra geral e, claro, que esse tipo de situação deve ser evitada por você, tá? Estude, mesmo que seja pouco, mas estude todo dia. Esse sexto ensinamento tem a ver com o anterior, né? Aprenda a estudar. O estudante, ele faz realmente esse estudo ativo e com caneta, com lápis na mão, tá? Digitar não funciona, porque quando você digita, certo? A informação vai, segundo o professor, ele tem razão, para a memória do computador ou do celular, e não para a sua memória, que é o que realmente importa, porque no dia da prova, obviamente, você não vai poder levar nenhum desses equipamentos eletrônicos, tá? Então, escrever e não digitar. Isso é muito importante. E, claro, o uso das cores, o uso dos mapas, isso funciona, gente, funciona. A história da memória fotográfica que tantas pessoas falam, não precisa você ter um QI acima da média, uma pessoa altamente capacitada para fazer isso, não. Você precisa preparar a informação para que seu cérebro possa retê-la, tá certo? Okay. Bom, aqui fala o sétimo ensinamento: o professor precisa desenvolver o amor pela leitura nos alunos, né? O brasileiro mediano não sabe ler, ou lê pouco, ou se lê não sabe interpretar, o que é um desastre, a gente sabe disso, tá? Principalmente quanto mais novo você começar com esse hábito, melhor para você, tá bom? Então, desenvolver o hábito da leitura, embora somente a leitura, quando se fala, né, de estudo para concurso, não funciona. Você tem que trabalhar a informação também. E chegamos, olha aí, eu falei 7, né? Pois tem uma dica bônus aqui. Eu aproveito para convidar vocês a assistirem os vídeos do Matheus Andrade, tá? Ele é muito interessante, ele já passou em vários concursos em primeiro lugar, tem um canal muito bom. E, aliás, esses comentários eu também peguei deste site dele, tá? Que é um ensinamento extra aqui do professor Pierre, né? Aula dada é aula estudada no mesmo dia, Você não pode ficar acumulando, deixando para estudar o que você viu no dia seguinte, tem que ser no mesmo dia. E ele até colocou aqui a fase do aprendizado, é entender, aprender e fixar. Inclusive, ele destaca, né, a necessidade de você ter uma boa noite de sono, né? Então, isso pode, é claro, facilitar, porque é durante o sono que essas conexões são consolidadas. Pessoas que ficam estudando muito, né, invadindo a madrugada, até porque esse horário, né, considero, claro, mais calmo, mas se você ficar acumulando essa história de falta de sono, isso trará prejuízos consideráveis a você e à sua memória, ok? Muito importante que você adquira uma rotina e tenha, claro, uma grade de estudo, né? Para que você possa, então, se programar. Lembre-se que planejamento é muito importante se você quer alcançar algum objetivo na vida, inclusive passar no concurso. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente tem acesso ao conteúdo e não se inscreve. Tá? Se inscreva, é de graça, é muito simples, né? Aperte o sininho para ser notificado toda vez que a gente tiver um novo conteúdo. Tá? Compartilhem, divulgue o canal, faça os seus comentários, tire suas dúvidas. E agradecer, finalmente, aqui já a aquisição
de nosso material, né? Nossa apostila de 150 questões comentadas para a Guarda Municipal de Fortaleza. São 8 organizadoras diferentes e eu trabalho ali com questões de princípios, de poderes administrativos, de administração pública e de atos administrativos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!